Olhos famintos. Derry e a sua irmã, que tem um nome muito difícil de pronunciar, Trustin, Não vai dar não. estão viajando até a casa de seus pais para passar as férias escolares. Só que a estrada que eles estão é super deserta, tanto que eles estão bem descontraídos, conversando um com o outro. Só que a paz acaba quando surge um caminhão com uma pressa danada. Que você era má. E o Derry dá todas as chances para ele ultrapassar, mas o bicho quer azucrinar eles. E depois de altas buzinadas e os dois ficarem apavorados, o caminhão segue em frente. Nossa, Que droga. Eles não conseguem enxergar o motorista, mas só de ler a placa do caminhão já dá pra ter uma ideia da vibe dele. Batendo em você. Os dois ficam super em choque. E essa situação lembrou a Trisha de uma tragédia que ocorreu com dois alunos da escola dela. Em 1978, dois jovens, Darla e Kenny, estavam viajando nessa mesma estrada. Mas os dois sumiram, apenas encontraram o carro deles. E até hoje, continua um mistério esse caso. E bom, esse filme se passa em 2001, então se passou 23 anos que eles desapareceram. Em 1978. E mais pra frente, eu explico pra vocês esse lance que o Creeper tem com o número 23. E quero ressaltar também que apesar dessa cena do caminhão ser muito boa, com certeza a melhor cena desse começo é a relação do Derry e da Trisha. Eles são aquele tipo de irmão que não tem filtro nenhum, ficam se zoando, irritando um ao outro, rindo das bobagens que o outro fala a todo instante. panaca. Trouxa. Filhinha da mamãe. Fresquinha do papai. Puxa saco. Lambichão. Bunda mole. E apesar desse comportamento, a gente percebe que eles se amam muito, o que deixa o final do filme mais triste ainda. O tanto que a Trisha deve ter entrado em depressão vendo o fim do Derry não é brincadeira. Mas bom, os dois continuam o seu caminho e após um tempo, eles reencontram o cara do caminhão, jogando corpos dentro de um cano. O que ele tá fazendo? E os dois ficam encarando ele, até que ele percebe e agora eles que começam a ser encarados pelo bicho. E os dois ficam tentando entender o que eles acabaram de ver. Mas o Creeper não perde tempo. Pega seu caminhão, bota na quinta marcha e persegue eles. E que caminhão do capeta, hein? O Derry tá mal longe e o Creeper alcança eles uma facilidade que, rapaz. Ele tá O chegando. que ele pôs naquela coisa? Não é possível. Ele... E o Derry, percebendo que ele não vai ganhar na velocidade, ele joga o carro pro meio do mato. E o Creeper segue em frente. E já dava pro Creeper ter matado os dois ali mesmo. Mas existe um motivo pra essa enrolação dele, em relação aos dois, que mais pra frente vou explicar também. Passado o susto, a Trisha dá uma excelente ideia. Derry, vamos à polícia. E o Derry dá a péssima ideia. Trisha, vamos voltar até aquele cano. E se alguém ainda estiver vivo? É só olhar no cano. É só. Não, você é burro, cara, que loucura. E que desgraça de ideia. Mas o Derry quer ver se alguém precisa de ajuda. E a Trish nega várias vezes. Mas com 5 palavras, ele convence ela. E se você estivesse lá? Eu não vou sair do carro. Eles voltam naquele lugar que fica numa igreja abandonada. E só pelo cheiro que tá exalando, já dá pra ver que tem parada errada ali. Mas o caldo engrossa quando o Derry escuta um pedido de socorro. Socorro! Oi! E aqui o Derry transcendeu na burrice. Ele se pendura no cano, enquanto a Trish fica segurando ele. E pelo menos a Trisha nos representou aqui, hein? Sabe nos filmes de terror aquela hora que alguém sempre faz uma bobagem e deixa todo mundo com ódio? É essa hora. O que o Derry queria era se comunicar melhor com a pessoa lá de baixo. Mas que diferença faz a distância que ele tava pra que ele conseguiu? Ah, eu não sei. Resultado, aparecem uns ratos do nada. Ele se assusta e desliza a cana abaixo. Ele se machuca bem pouco nessa queda, mas o dano psicológico vai ser forte agora, hein? Ele encontra uma das pessoas que o Creeper jogou lá embaixo, e o bicho fez um estrago nele. Ele até tenta pedir ajuda pro Derry, mas ele já estava em seus momentos finais, já que o Creeper comeu algum órgão dele e costurou de volta. E esse medo que o Derry sente ao ver essa cena é tudo que o Creeper queria, para fazer dele uma vítima especial. Bom, o rapaz morre e o Derry se dá conta da cagada que cometeu e fala as 5 palavras mágicas para Trisha. Alguma coisa tá me deixando assustada. A gente tem que ir. Ele pede pra ela ficar na estrada, na esperança, né, de alguém aparecer pra ela pedir ajuda, enquanto ele vai tentar achar uma saída. E os corvos desse filme são da zoeira, hein? E esse esconderijo do Creeper parece um laboratório. E que cena perturbadora do Derry descobrindo as centenas de vítimas do Creeper.
todas grudadas na parede, como se ele fosse um artista macabro. E de alguma forma, todos os corpos estão conservados, mesmo se passando anos de que eles morreram. E lembra daquela história sobre o casal Darla e Kenny? Então, o Derry resolve o mistério. Ele encontra o corpo dos dois, totalmente costurados também, e deixa o Derry ainda mais traumatizado. E após isso, ele escapa e volta pra Trisha. E pela cara dele, não foi uma boa ideia se pendurar naquele cano. Ele conta pra ela tudo o que viu sobre os corpos, a Darla e o Kenny, mas a Trisha não tá acreditando muito nele não, apesar da expressão de terror na cara dele. E como os dois estão com o celular descarregados, eles param em uma loja de conveniência pra usar o telefone. E quando eles iam usar, do nada o telefone toca, com eles do lado. Eu tô com medo, Trish. E é nada mais, nada menos que a senhora Roteiro, ligando pra eles. E essa mulher misteriosa sabe tudo sobre eles. Que os dois se encontraram com o Creeper na estrada, que o Derry entrou no esconderijo dele. É como se ela tivesse uma visão sobre tudo o que eles passaram, até chegar nessa lanchonete. E ela não explica nada com nada. Só diz pro Derry tomar cuidado com o Creeper, porque ele escolheu o medo dele pra caçar. E se ele escutar uma música em específico, é pra ele fugir imediatamente. E essa música é a favorita do Creeper. Jeepers Creepers. Você precisa ouvir isso! O Derry, né, fica pistola com essa mulher e desliga o telefone. Essa música significa algo terrível pra você. Vai pro inferno! Eles então ligam pra polícia. Obviamente, ninguém tá acreditando nele. Mas enquanto o Derry tá dando a vida pro policial acreditar na sua história, o Creeper aparece de fininho lá no carro deles. Pra destruir o carro? Não. E sim, pra cheirar as roupas deles. Especificamente, as roupas do Derry. Tá cheiroso o menino, né, Creeper? Sim. E após encontrarem as digitais do Creeper no carro, os policiais dão uma chance pro Derry. E os dois policiais e os irmãos vão até a igreja. Mas os policiais ouvem no rádio que a igreja tá pegando fogo. Ou seja, o Creeper apagou as provas. E no caminho até lá, o Derry e a Trisha ouvem no rádio a música que aquela mulher misteriosa disse que é pra fugir, se ouvirem. Ela tocou essa música e disse que se eu escutasse de novo... E dito e feito, bem na hora que tá tocando, o Creeper aparece e mata os dois policiais. E os dois ficam em choque vendo o Creeper bem de perto. Ele parece uma espécie de vampiro, barra demônio, barra bicho ruim. E depois de verem o Creeper beijar a cabeça do policial, digo, arrancar a língua, os dois vazam dali. Adoro o beijo na boca. E o bicho usa um chapéu muito style, que isso? E seguindo a estrada, eles encontram uma casa, no meio do nada, bem sinistra, por sinal. O Derry não quer parar ali não, mas como é a Trisha que tá dirigindo, ela estaciona na casa, torcendo pra ter um telefone. E o que eu não entendo é que eles têm um celular, só que tá descarregado. E por que eles não carregaram lá na lanchonete? Não sei. Mas enfim, quem mora naquela casa é uma velhinha. De início, essa senhora não quer ajudar não. Ainda mais quando a Trisha diz que quer ligar pra polícia. Aparentemente, essa velhinha tem alguma treta com a polícia, por causa da quantidade de gatos que ela possui. Mas quando a Trisha diz que uma pessoa morreu, ela deixa eles usar o telefone. Mas eles perdem muito tempo nesse diálogo. E olha só quem já chegou ali também. E essa velha é sagaz, hein? Ela puxa uma arma e dá um pipoco no Creeper. Fique longe de mim! Ele escapa do tiro e entra na casa dela. E ela não tá nem aí. Ela entra lá dentro pra confrontar ele. E morre. Os dois voltam pro carro e o Creeper finalmente encara eles, não deixando eles fugirem. A Trisha fica tentando, né, atropelar ele, mas o bicho é da zoeira, só fica desviando. Sou foda! E depois dele desviar 50 vezes, ele comete um deslize e é atropelado. E a Trisha aproveita e fica passando por cima dele várias e várias vezes, até que ele fica todo recaçado no chão. Dá até pra ver melhor a fisionomia dele, de capeta. E do nada o bicho puxa uma asa. E em vez da Trisha continuar atropelando ele infinitas vezes, eles decidem ir embora. Ah, não, aí não. Ele mata esse dano! E a última parada deles é finalmente na delegacia. E em teoria, era pra eles estarem seguros ali, né? Mas dá tudo errado. Primeiro, aquela mulher misteriosa aparece. E seu nome é Gisele. E ela revela que é uma médium. E que há muito tempo ela tem visões do Creeper. Ela explica que a cada 23 anos, durante 23 dias, ele aparece pra comer pessoas. E esse lance específico do número 23 é basicamente o diretor, em entrevistas, queria que fosse algo específico e memorável. Tipo, 23 dias a cada 23 anos. Parecendo, né? Como se fosse
fosse uma maldição antiga. E como o número 23 tem uma aura mística e conspiratória, ele decidiu que esse era o número perfeito para criar a mitologia do Creeper. E ela explica isso pros dois. Um de vocês tem uma coisa que ele gosta. Ele precisa assustá-los. O medo faz expelir um odor do corpo que diz a ele se existe alguma coisa dentro da pessoa que ele possa gostar. Ou seja, quanto mais medo a pessoa exalar, mais o Creeper fica doido, querendo comer. E quem nesse filme, entre todos eles, tá mais exalando o cheiro de medo? Derry é a vítima perfeita. Me ferrei, amigos. E o bicho vai até a delegacia buscar por ele. Ah, e outra coisa também, tudo que o Creeper come seu, ele absorve e regenera seu próprio corpo. Ou seja, se o pulmão dele tá indo pro saco, ele pega você e come o seu. Tanto que quando ele é atropelado pela Trisha, ela destrói a perna dele. E na delegacia, a primeira vítima dele, que é um prisioneiro, ele foi primeiramente na perna dele, pra regenerar a sua. E mesmo com 50 policiais, nada para o Creeper de querer ir atrás do Derry. A Gisele tenta ajudar eles, mas dá errado também. E desde o início, ela sabe que é o Derry que vai ter os olhos devorados. Mas o que eu não entendo é porque ela não fala pra eles. Quem ouve olhos famintos enquanto grita no escuro? Tipo, não ia mudar nada. Mas se o Derry soubesse disso, com certeza ele iria para longe da sua irmã, para deixá-la segura. Mas enfim. E olha o capeta. E uma última curiosidade do Creeper é que ele não mata por prazer ou sadismo, é totalmente por instinto de sobrevivência. E como ele já tá regenerado, ele ignora a Gisele, deixando ela viva, mesmo tendo a oportunidade de matar. Ele tem dois tipos de vítimas. As que ele usa para se regenerar e as vítimas especiais, que exalam tanto medo que ele fica obcecado. E ao devorar, ele não fica mais forte nem nada do tipo. Apenas sente um misto de dopamina, barra felicidade, barra prazer, absurdo. É o medo que esse predador caça. E depois de uma baguncinha dele nessa delegacia, matando prisioneiros e policiais, ele finalmente pega o Derry. E olha a felicidade do bicho após capturar o Derry. E a Trisha até tenta dar uma de heroína, querendo trocar com o irmão e pedindo pro Creeper levar ela. Mas o bicho não cai nesse papo e leva o Derry. E não tem nem o que fazer, ele sai voando numa velocidade que bicho. E a última cena, a gente descobre o destino do Derry. Ele foi levado para outro esconderijo. E lá, o Creeper devora seu crânio e seus olhos. E os olhos do Derry, ele absorve para si. Ah, e uma curiosidade. Nesse final, onde o Creeper mostra os olhos, é o próprio ator do Derry, fantasiado de Creeper. Mas o diretor só quis deixar a cena mais realista. É, Derry, uma decisão causou tudo isso. Só olhar no cano. E se não tiver nada ou nada o que fazer, a gente volta pra casa e chama a polícia. Sabe que é isso que devemos fazer? Seu caramba. E como eu gosto desse final, hein? Desde a cena em que o Derry escapa do esconderijo do Creeper, exalando aquele medo, ele não tinha mais escapatória. E se por algum motivo os dois conseguissem matar ou fugir do Creeper, ia ser muito incoerente. Mas é isso, galera. Filmaço. Gosto demais desse filme. Uma pena que o que fizeram com o Creeper nos próximos filmes é pra deixar a gente sem olhos também.